Olá, estou de volta para o nosso momento de revisão. Aula 41.2. Vamos lá? Então, movimento literário humanismo, né? O humanismo foi um movimento intelectual iniciado lá no século XV como Renascimento. É difundido pela Europa com a forte influência da Igreja e do pensamento religioso, né? Da Idade Média, lá no finalzinho, né? Aquele momento de transição, né? Saindo da Idade Média para a Idade Moderna, tá certo? O humanismo, o teocentrismo, Deus como centro de tudo, cede o lugar para quem, amadinho? Para o antropocentrismo, né? Passando o homem a ser o centro do interesse, tá certo? Lembra lá da aula de história, né? No período medieval era o teocentrismo. Aí nesse período de transição ainda tinha um pouquinho, mas agora já estava mudando o pensamento. Belezinha? Vamos lá! Quais são as principais características, né, do humanismo? Tem o antropocentrismo, o homem no centro do conhecimento. Preste atenção nessa palavra, né? Ó, aí tem o cientificismo e o racionalismo. Demonstração da figura humana, suas expressões e detalhes das proporções. Mais outra característica. Descentralização do conhecimento, onde a igreja perde o monopólio do conhecimento com o desenvolvimento da imprensa, tá certo? E quais, né? Olha aqui, ó, que tiveram destaque, né? Temos aqui os principais autores: Fernão Lopes, Garcia de Rezende, Gil Vicente, Miguel de Cervantes, William, François, Luís de Camões, Erasmo de Roterdã, Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni. Então, esses daqui são os principais autores que tiveram destaque em questão da parte literária, que você lembra, né, da aula lá que a gente falou que Fernão Lopes foi o quê? Aquele, né, cronista, o cronista mor, ele que escrevia para deixar para pessoas ficarem sabendo o que acontecia num período nesta época, tá certo? Então, amadinhos, aqui termina a nossa revisão e aguardo vocês lá no Tirando Dúvida. Até lá! E aí, amados, ó, toda contente aqui porque chegou o momento do Tirando Dúvida, resolução da atividade de sala. Vamos lá, amadinhos, questão 3. Que é isso? Como questão 3? Se não passou nem a primeira? Olha só, o erro de digitação. Vou corrigir aqui, ó. Questão 1, tá, amadinhos? Esquece esse 3 aqui. É característica fundamental do humanismo a valorização do corpo humano. Isso pode ser observado no contexto dos séculos XV e XVI nas letra A, estruturas das catedrais góticas, B, obras dos artesãos das corporações de ofício, C, seitas sincréticas como maçonaria, D, obras dos pintores e escultores renascentistas e aulas de filosofia escolásticas. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Então, chegamos aqui ao gabarito, que é a letra D.
A justificativa. As obras de artes plásticas do período do Renascimento valeram-se das concepções humanistas. Isso pode ser observado nos procedimentos utilizados pelos artistas, como o estudo da anatomia do corpo humano e da perspectiva isométrica, estudo esse indispensável para a composição do volume das esculturas e o contorno das formas humanas nas pinturas. Belezinha? Muito bem. Vamos lá, questão 2. Humanismo é uma palavra inventada no século XIX para descrever o programa de estudos e seu de condicionamento de pensamento e expressão que era conhecido desde o final do século XV, né? Esse aqui é do dicionário renascentista italiano, tá bom? De acordo com o trecho anterior e por meio de seus estudos históricos, é correto afirmar que o programa humanista, letra A, era encabeçado por reis e papas, os mecenas, os quais auxiliavam humanitariamente os artistas do século XIX a compreender as formas artísticas do Renascimento. B, era marcado por uma valorização de temas naturalistas, opondo-se aos temas religiosos e sua ligação e proximidade com a Igreja Católica e a protestante do século XIX. C, constituía-se por uma aproximação com o mundo grego e romano, valorizando o equilíbrio das formas e proporções no exemplo de arte barroca humanista do século XV. D, atrelava-se ao modo de pensar renascentista, no qual o homem e a natureza passavam a ser valorizados na construção do conhecimento mundano. E a valorização de ideias como a coletividade e a expropriação da propriedade privada. Então, amadinho, A, B, C, D ou E? Qual é o gabarito da questão? Temos aqui a letra D. O humanismo teve como parâmetros principais a valorização do homem e da natureza e, a partir desses modelos, erigiu, todo um corpo teórico de procedimentos. Belezinha? Chegando agora para vocês a questão 3. Exatamente, agora é a 3, amadinho. A imagem do homem vitruviano. Vamos relembrar. Lembra daquele rapaz lá, aquela imagem? Ele com os braços e pernas abertas e um círculo dentro de um círculo? Então, esse é o homem vitruviano. A gente passou aqui na aula, tá? Então, vamos lá. A imagem do homem vitruviano é uma representação elaborada no final do século XV por Leonardo da Vinci. E exprime o antropocentrismo e a harmonia das formas que caracterizaram as obras artísticas do período renascentista. Sobre o Renascimento, não é correto afirmar que, letra A, um dos seus principais fundamentos intelectuais foi o humanismo, concepção segundo a qual o homem deveria ser valorizado como epicentro do mundo e da história, como havia ocorrido na Antiguidade Clássica. B, o estudo do homem e da natureza nesse período fundamentava-se no espírito crítico, o que possibilitou o desenvolvimento do pensamento científico, como se comprova na defesa da teoria heliocêntrica por Nicolau de Cusa e Nicolau Copérnico. C, um dos seus maiores expoentes foi o Leonardo da Vinci, um modelo do intelectual renascentista, pelo fato de se ter dedicada a múltiplas áreas do conhecimento,
como, por exemplo, a anatomia, a física, a botânica, além da pintura. D. O termo renascimento designa uma modalidade de expressão intelectual urbana e burguesa originária da Península Itálica, que se constituiu a partir do sincretismo entre a cultura clássica e a tradição judaico-cristã. E os homens da época tenderam a valorizar a produção artística e intelectual das civilizações do Oriente Médio, especialmente a egípcia e a mesopotâmica, pela conexão que estas guardavam com a história hebraica descrita na Bíblia. Então, um tempinho aí, vamos lá, dar uma lidinha com calma, enquanto eu tomo a minha aguinha. Vamos lá. Olha só, retornando. E aí, amadinhos? A, B, C, D ou E? Qual é a alternativa? Chegou aqui o gabarito, né? Chegamos ao gabarito. Letra E, né? Os homens da época tenderam a valorizar a produção artística e intelectual das civilizações do Oriente Médio, especialmente a egípcia e a mesopotâmica, pela conexão que esta guardava com a história hebraica descrita na Bíblia. Ok, acertaram? Parabéns! Vamos lá, mais uma questão para vocês, amadinhos. Questão 4. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Preste atenção, está afirmando aí. Sobre o tema, é correto afirmar. Letra A. O racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval. B. Houve o resgate pelos intelectuais renascentistas dos ideais medievais ligados aos dogmas do catolicismo, sobretudo na concepção teocêntrica do mundo. C. Nesse período, reafirmou-se a ideia do homem cidadão, que terminou por enfraquecer o sentido de identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutas. D. O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo, transformando-o de acordo com sua vontade e interesse. E os estudiosos do período buscaram apoio na observação, no modelo experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. E aí, amado? A, B, C, D ou E? Olha só, letra E, né? Os estudiosos do período buscaram apoio na observação, no modelo experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. E vamos aqui direto, tá certo? O momento para você treinar, que é o momento do Se Liga no Enem. Vamos lá, amadinhos! Questão 5, temos aí. Além dos temas cristãos herdados da Idade Média, o humanismo incorporou decisivamente outros elementos que foram: letra A, os elementos da cultura persa. B,
Os elementos da cultura clássica grega romana. C. Os fundamentos teológicos dos heréticos, como os de Marcião. D. As estruturas do pensamento de Confúcio. E as estruturas do pensamento de Buda. Então, amado, olha só, o humanismo decididamente, outros elementos que foram, que olha só, além dos temas cristãos herdados da Idade Média, repetindo, o humanismo incorporou decisivamente outros elementos. Que elementos foram esses? A, B, C, D, O, E. Já temos aqui o gabarito, ó. Letra B. Os elementos da cultura clássica, como a filosofia, a retórica, os conhecimentos matemáticos, inclusive as línguas grego e latim, foram de fundamental importância para o humanismo e tiveram grande impacto nas obras de arte e no pensamento político do Renascimento. Pronto, amadinho. Vamos relaxar um pouquinho? Vamos ao nosso clube de leitura. Aqui, ó. Olha só, da unidade 2 nós temos aqui, né, A Marca de uma Lágrima, de Pedro Bandeira. Quando estavam dentro do salão, um rapaz chamado Fernando se aproximou dela e deu em cima dela, mas ela não gostava dele, e sim do Cristiano. Ao sair do salão, acabou tropeçando e caindo devido a toda a bebida tomada por ela. De repente, um vulto se aproximou dela e a beijou. A partir daí, ela acordou pensando que quem a tinha beijado fora Cristiano. No dia seguinte, ela recebeu uma ótima notícia. E aí, ficou curioso? Faça a leitura deste livro, tá bom? Não pode deixar de lado. Olha, A Marca de uma Lágrima é da unidade 2, leitura obrigatória, beleza? E vamos lá então para a nossa mensagem. Olha que imagem bonita! Aqui nós temos aqui a nossa amada Márcia, a nossa amada Pura. Ó, deixando a mensagem aqui, ó. O amor e o respeito recíproco entre quem aprende e quem ensina é o primeiro e mais importante degrau para se chegar ao conhecimento. Olha só quem? Erasmo de Roterdã. Olha só que mensagem linda, né, amadinho? Então, meus queridos, acabaram os exercícios, deixei a mensagem para você refletir. Estou aqui para agradecer a sua companhia e até a próxima!